Olá, tudo bem? Meu nome é Rodolfo Moroso Borges, sou professor e coordenador do Colégio Brasileiro de Osteopatia Veterinária. Eu estou nesse terceiro vídeo dessa série de anatomia, de fisiologia, de relações anatômicas e fisiológicas relacionadas com a osteopatia, para falar um pouco dos nervos cranianos parasimpáticos, tá? Não só dos nervos cranianos parasimpáticos, mas também a gente tem umas relações simpáticas aqui, né? Então vamos lá. A gente vai destacar três nervos cranianos aqui, tá? A gente vai ter o oculomotor, o facial e o glossofaríngeo. O que vai acontecer? Esses três nervos, eles têm componentes motores somáticos, mas também vão ter componentes parasimpáticos. O foco aqui então vai ser realmente nessa relação parasimpática, tá? E aí a primeira relação parasimpática que eu queria mostrar para vocês é relacionada então com o óculo-motor. O óculo-motor, o seu núcleo parasimpático, ele vai se originar no núcleo óculo-motor parasimpático, lá no tronco encefálico. Vai então emergir ali do tronco encefálico e esse nervo aqui, óculo-motor, ele vai fazer sinapse num gânglio chamado gânglio ciliar. O gânglio ciliar nada mais é do que um ramo do primeiro ramo do trigêmeo, o nervo oftálmico. Então, o gânglio ciliar ele é um ramo do nervo oftálmico do nervo trigêmeo, ok? Então, esse nervo oculomotor ele faz sinapse nesse gânglio ciliar e vai se direcionar ao músculo esfíncter da pupila, causando a miose, ou seja, a constrição da pupila. Esse ramo do oculomotor, ele também vocês vão conhecer nos livros anatômicos como nervos ciliares curtos, ok? Já relacionado com o nervo facial, vai se originar de um núcleo do tronco encefálico chamado de núcleo salivatório cranial. Esse núcleo salivatório cranial, então, é de que vai emergir um dos ramos do nervo facial. E aí esse nervo facial, ele vai então passar aqui e seguir dois caminhos, onde ele vai se dividir em dois nervos. Um que ele vai se chamar nervo petroso maior, fazendo sinapse num gânglio chamado gânglio esfenopalatino. O gânglio esfenopalatino, ele é um ramo do segundo ramo do trigêmeo, o ramo maxilar, ok? Então, esse nervo petroso maior, ramo do facial, faz sinapse nesse gânglio esfenopalatino e a fibra pós-sináptica vai se direcionar para a glândula lacrimal e para a mucosa nasal. O estímulo parasimpático aqui, então, seria de secreção de lágrima e secreção de muco nasal. Já o segundo ramo do nervo facial, o nervo corda do tímpano, ele vai fazer sinapse num outro gânglio chamado de gânglio mandibular, que vai ser ramo agora também do nervo oftálmico aqui, tá? Do nervo maxilar. E a sua fibra pós-sináptica, então, vai se direcionar para o gânglio mandibular, perdão, para a glândula mandibular e para a glândula sublingual. Já o nervo glossofaríngeo, agora ele vai se relacionar com o núcleo salivatório caudal. E esse ramo do glossofaríngeo, ele vai se chamar nervo petroso menor agora, tá? Então a gente tem o nervo petroso maior que faz sinapse aqui no gânglio esfenopalatino, que é um ramo do facial. O nervo petroso menor é um ramo do glossofaríngeo e vai então fazer sinapse num gânglio chamado de gânglio óptico. E aqui cuidado, tá? Esse gânglio chama óptico porque ele está próximo da orelha, tá? Não confunda com óptico, que é relacionado com o olho, tá? Então é gânglio óptico porque está próximo da orelha. A fibra pós-sináptica, então, vai se direcionar para a glândula salivar parótida aqui, tá? E o que vai acontecer aqui? O estímulo parasimpático aqui vai ser, então, de secreção de saliva, tá? Vai estar relacionado, então, com o processo digestivo. E a questão simpática, como é que vai se relacionar? Acontece é que os neurônios pré-ganglionares aqui, eles vão se originar dos ramos medulares, tá? Muito bem frisar isso, porque a gente sabe que são 7 vértebras cervicais, mas são 8 segmentos medulares, tá?
que então vai se originar o neurônio pré-ganglionar de C8 a T7, e aí vai juntar todos esses ramos aqui, onde eles vão fazer sinapse no gânglio cervical cranial, que eu falei lá no meu primeiro vídeo também, tá? Desse gânglio cervical cranial, o que vai acontecer? Essa fibra pós-sináptica vai seguir por dois caminhos. Ou ela se emaranha na artéria carótida interna, ou ela se emaranha na artéria carótida externa. Aqui se emaranhar na carótida interna, a gente vai chamar de plexo carotídeo interno, e aqui se emaranhar na artéria carótida externa com o plexo carotídeo externo. E aí, esse plexo carotídeo interno, ele vai aproveitar o caminho da artéria carótida para entrar no crânio. E por onde que essa artéria carótida e o plexo carotídeo interno entram no crânio? Por um canal chamado canal carótico do osso temporal, ok? E aí ele vai entrar aqui, e aí o que vai acontecer? Esse neurônio pós-ganglionar, ele vai se direcionar para o gânglio ciliar e não vai fazer sinapse aqui, tá? Porque ele já fez ali no gânglio cervical cranial, e vai se direcionar para o músculo dilatador da pupila, causando a midríase, a dilatação da pupila. A fibra pós-ganglionar aqui, que vai se direcionar para o gânglio esfenopalatino, tem até um nome. Ele chama de nervo petroso profundo. E o que acontece aqui? Quando o nervo petroso profundo se junta com o nervo petroso maior parasimpático, eles formam um nervo misto, simpático e parasimpático, e ele muda de nome. A junção desses dois nervos vai formar um nervo chamado de nervo do canal pterigoide ou nervo vidiano. E a fibra simpática vai se direcionar para a glândula lacrimal e para a mucosa nasal, inibindo a produção de lágrima e de muco nasal. E aí, para as glândulas salivares, o que vai acontecer? Vai ser do plexo carotídeo externo agora. Como a artéria carótida externa ela não passa por nenhum canal para entrar no crânio, porque ela não entra no crânio, ela vasculariza a cara do animal. Então aqui o que a gente tem que frisar? Ele vai se direcionar para a face, para a cara do animal ali, né? E esse plexo carotídeo externo, então, vai se direcionar para o gânglio mandibular, onde ele vai, então, inervar a glândula mandibular e sublingual. E o que se direcionar para o gânglio óptico vai terminar na glândula parótida. E a ação aqui vai ser, então, de inibição da produção da saliva, tá? E aí faltou falar algumas outras questões importantes aqui, tá? O nervo oculomotor, ele sai ali do tronco encefálico, né? Mas ele tem uma saída no crânio também. E onde que é essa saída? É na fissura orbital do osso esfenoide. Então é lá no fundo da cavidade orbitária do animal, ok? Já o nervo facial, ele vai se relacionar com o meato acústico interno do osso temporal. Então ele vai ter um canal de passagem ali no meato acústico interno do temporal. E o glossofaríngeo vai passar pelo forame jugular, que se relaciona com a sutura petro-occipital, ou seja, a relação, a articulação entre a porção petrosa do temporal e o osso occipital. Por que essas informações são importantes? Eu tendo todo esse conhecimento aqui de controle simpático e parasimpático, eu posso fazer algumas correlações clínicas aqui agora. Por exemplo, alterações de mobilidade da cervical cranial aqui do animal, voltando ao meu primeiro vídeo novamente, mas tudo bem, pode afetar a função do gânglio cervical cranial e causar um distúrbio neurovegetativo relacionado com essas vísceras craniais. Da mesma forma que disfunções de C7 a T7 também. Então, se eu encontrar restrição de mobilidade, disfunções somáticas nessas regiões aqui, cervical cranial e de C7 a T7, eu vou ficar sujeito, aliás, o animal vai ficar sujeito a sofrer problemas relacionados da parte simpática. Já da parte craniana aqui, o que eu tenho que levar em consideração? A mobilidade do esfenoide, porque ele se relaciona com a fissura orbital do esfenoide. Há disfunções do osso temporal relacionadas com o nervo facial e a entrada do plexo carotídeo aqui no crânio.
e disfunções da sutura petrooccipital, disfunções do temporal e do occipital que podem afetar o nervo glossofaríngeo, tá? E aí muito cuidado com o seguinte, tá? Não é porque eu tenho uma disfunção no animal de mobilidade do osso esfenoide ali no crânio do animal que vai afetar uma questão parasimpática que eu vou ou deixar, vamos dizer assim, o parasimpático fraco ou hiperativo, tá? Eu vou provocar um desequilíbrio neurovegetativo no animal, que pode estar relacionado com um mau controle do tamanho da pupila, um desarranjo ali de produção de lágrima, de muco nasal, de glândula salivar, tá? E aí eu não vou me direcionar muito à sintomatologia no animal aqui, tá? Mas eu encontrando disfunções em todas essas regiões que eu comentei com vocês aqui, isso pode estar relacionado realmente a alguns sintomas. E a partir do momento que eu restauro a mobilidade, eu libero o desfiladeiro desses nervos. E ao liberar o desfiladeiro desses nervos, eu melhoro a função, melhoro a vascularização, a capacidade de deslizamento das faces neurais, e aí eu consigo ajudar o meu animal a realmente apresentar uma melhora clínica nesse caso. Ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. Se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, a gente vai ter o maior prazer de responder, tá? A gente vai estar sempre à disposição. E se você quer aprofundar ainda mais, ficou louco com esse conteúdo, conta com a gente, se inscreve no nosso curso, que a gente tem muito mais para te contar e para te mostrar também, tá? E por último, curte, compartilha e se inscreve no nosso canal também, ok? Forte abraço e bons estudos!